especial. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja da paz, Senhor. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Deus, de estar aqui na tua casa para te louvar, te agradecer e engrandecer teu santo nome, pois só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim, na minha vida e na vida dos meus familiares e de cada irmão que se faz presente. Só uma coisa eu sei dizer, Deus, não tenho palavras para te agradecer o quão bom o Senhor tem sido para com cada um de nós. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, meu Deus. É maravilhoso estar na sua presença, Senhor. É maravilhoso acreditar em Ti, te buscar em todo tempo, em todo momento, Senhor, porque o nosso socorro vem do Senhor. Nós devemos sempre mesmo buscar o socorro do Senhor, olhar para os montes, é de lá que vem o nosso socorro. Deus, muito obrigado por me permitir estar aqui, Senhor, na tua casa, porque o Senhor sabe, esses dias, a situação que eu venho enfrentando, mas o Senhor me deu uma vitória, Senhor. O Senhor é tremendo na minha vida, Senhor. Eu não tenho palavras para te agradecer, Deus. Aleluia. Muito, muito obrigado, Senhor, por tudo, de verdade mesmo, com todo o meu coração eu te agradeço. Muito obrigado. E que o Senhor se faça presente neste lugar, Senhor, como o Senhor tem feito sempre. Não nos deixe nem um minuto sozinhos, Senhor, como diz o louvor. Não nos deixe nem um só minuto. Nós devemos sempre, Senhor, buscar em espírito e em verdade a tua presença para as nossas vidas. Jamais, eu sei que somos falhos e fracos, mas o Senhor conhece a fraqueza de cada um. Deus, que cada palavra, cada louvor que for entoado aqui nessa noite, Senhor, que venha direcionado direto do teu trono, e que os nossos corações, nossos ouvidos venham estar atentos para ouvir, Senhor, a tua palavra. E que eu te peço, Senhor, eu te agradeço muito, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a gente vê a irmã Marlene orando, né? Falando a respeito das lutas, mas glória a Deus, as lutas vêm para nos fortalecer, né, irmãos? E eu quero convidar o irmão Ailton para fazer a devocional essa noite. Amém, irmãos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais um dia, né, irmãos, na casa do Senhor. É maravilhoso quando nós acordamos. É porque nós sabemos que o Senhor ainda tem cuidado de nós. O Senhor tem nos sustentado, tem nos dado mais a oportunidade de mais um dia de vida, né? Estarmos junto dele para adorar e bendizer. Nós precisamos sempre estar agradecendo ao Senhor, irmãos, por tudo que ele tem feito por nossas vidas, né? Porque nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vai voltar, que o Senhor vai nos buscar, né? Então nós precisamos estar preparados. Mas é difícil preparar. Não, nós devemos estar preparados, porque nós não sabemos a hora, né? Hoje eu fiquei sabendo, se os irmãos ficaram sabendo disso, do irmão Samuel, né? Faleceu, filho de Suerquias. Faleceu, Samuel, filho de Suerquias, irmão do Lotim. Faleceu hoje. Ele passou mal, acho que Samuelzinho. Que isso, gente? Hã? Ele mora lá perto do Ponto Esportivo. Então isso, faleceu. Fiquei sabendo que ele passou mal ontem, parece que estava para fora. Faleceu. Eu era da Igreja Batista do Calvário. Então eu gostaria de pedir aos irmãos para estar orando pelos familiares dele, né? Pela família, do filho. Mas, né? É coisas que igual nós estamos falando, não sabemos a hora, né, né? Estava aí, toca direto na rua aí, tocava direto na rua, dando discretinho, assim, pra baixo ali, né? Mas, glória a Deus, fica na presença do Senhor, né? Mas o tempo da gente, irmãos, nós não sabemos. Então nós precisamos estar sempre preparados, buscando estar sempre na presença do Senhor, com o nosso coração limpo, porque a hora que o Senhor vier, não dá tempo, né? Nós precisamos sempre estar buscando a presença do Senhor. Amém?
gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. João, capítulo 1. Traz para frente aí, irmãos, é o terceiro livro. Terceiro ou quarto, porque tem segundo João, então se você olhar aí, Apocalipse, Judas e João. Traz para frente na Bíblia. 1 João, capítulo 1. Deus é bom, irmão. Deus é maravilhoso. Deus, como a irmã na oração dela disse, que não tem palavras para agradecer a bondade de Deus para conosco. Mesmo ainda nós sendo ainda pecadores, né? Não merecedores da bênção, da glória, da graça dele, mas ele ainda nos ama. Ele tem cuidado de nós, com todo amor e carinho. Amém? 1 João, capítulo 1. Diz assim então a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual esteja com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazendo-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém, irmãos? Só tem. Irmãos, lendo, essa passagem de João aqui, nós vemos que fala a respeito de Jesus, que ele é a luz, que ele que veio nos mostrar o caminho,
E também nos relata a respeito da comunhão para uns com os outros, que nós precisamos amar uns aos outros, porque se nós dissemos que Jesus é o nosso Salvador, Ele é a luz, mas se nós não tivermos comunhão com os nossos irmãos, nós estamos sendo mentirosos, porque então nós não aceitamos Jesus, nós não amamos Jesus, nós não conhecemos Jesus, porque quem conhece Jesus anda como Ele andou, faz como que Ele fez. E interessante, irmãos, que a palavra diz que se dissermos que não temos pecado nenhuma, nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, se nós falarmos, eu não tenho pecado nenhum, eu sou mentiroso, estou enganando a mim mesmo, porque a palavra diz que todos nós somos pecadores. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentiroso. Aí a palavra de Deus não está em nós, porque Jesus não é mentiroso, Jesus é verdadeiro, Jesus não pecou, Jesus é santo. Então nós precisamos saber que se nós confiamos, cremos em Jesus, conhecemos Ele, nós precisamos andar com eles, como Ele andou. Agora, no capítulo 2 diz que, 2 versos, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, né? João está aqui nos falando a respeito do pecado, para nós fugirmos da aparência do mal, para que nós possamos fugir do pecado, nos afastar daquilo que vai nos fazer pecar, daquele caminho que nos leva ao pecado. Eu sei que esse caminho vai me levar para o pecado, esse caminho vai me levar para o buraco, então eu não vou comprar passagem para pegar esse caminho, eu vou comprar passagem para ir para o outro caminho, que vai me distanciar do pecado. Mas se caso ainda nós cometemos pecado, olha que maravilha, a grandiosidade do amor de Deus para conosco, irmão. Ele ainda, João aqui nos fala, nos revela a respeito do pecado, para nós fugirmos do pecado, para nós não pecarmos, porque o pecado afasta o homem de Deus, nos distancia do céu o pecado. Mas ainda se nós pecarmos, quando a palavra diz que todos nós somos pecadores, mas ainda quando nós pecarmos, se nós confessarmos o nosso pecado, esse Jesus é o nosso advogado, Ele ainda vai nos defender, Ele ainda vai pagar o preço do nosso pecado. Ele já pagou, porque Ele foi a propiciação dos nossos pecados, Ele já pagou o preço pelos nossos pecados. Então ainda Ele vai nos defender ainda diante do Pai, mesmo ainda nós pecamos. Olha tão grandiosa é o amor de Deus, mesmo ainda nós pecando, se nós reconhecermos que somos pecadores, nos arrepender dos nossos pecados, o nosso Jesus ainda vai pegar a nossa causa, Ele ainda vai nos defender, porque aqui diz, escrevo, pois pequeis, todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo junto ao Pai, vai nos defender, vai nos falar, não, ele pecou, mas ele se arrependeu, ele merece perdão. Então nós temos ainda essa maravilha que é, né, a respeito do pecado, aquilo que nós sabemos que nós vamos errar, mas que nós temos um advogado que vai nos defender junto ao Pai. Ora, sabemos que temos conhecido, por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Irmãos, nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor, conhecer os mandamentos do Senhor e guardar, e exercer os mandamentos do Senhor. Ora, sabemos o que temos conhecido, por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Olha que interessante agora o verso 4. Aquele que diz, eu conheço Jesus, né? Eu conheço os mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Eu conheço Jesus, eu sei qual é os mandamentos dele. Ele diz que é para nós não pecarmos, ele diz que é para nós amarmos, ele diz que é para nós perdoarmos. Mas se nós não fazemos isso, então nós estamos sendo mentirosos, falando que nós conhecemos o nosso Senhor. Então aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade, ele está mentindo. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aquele que guarda a palavra do Senhor,
Senhor, aquele que desvia do mal, aquele que ama, aquele que perdoa, aquele que cumpre os mandamentos do Senhor, que anda em retidão à palavra do Senhor, esse sim, verdadeiramente o amor de Deus está nele. Verdadeiramente, Deus está na vida dele, é o Senhor na vida dele. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aquele que diz que permanece nele, aquele que diz que conhece Jesus, que anda, que cumpre os mandamentos dele, esse também permanece nele. E ele deve andar assim como ele andou, né? Como Jesus andou aqui nessa terra. Quando Jesus veio aqui, como ele andou, como ele se comportou aqui na terra. Se nós lemos essa escritura, nós vemos qual foi a caminhada de Jesus aqui na terra. Qual o caminho que Jesus trilhou? Jesus ficava com as baladas a noite inteira? Jesus ficava na rodinha bebendo? Jesus ficava prostituindo? Não. Jesus esteve aqui pregando o amor, salvando, curando, ensinando. Então é isso que nós precisamos, irmãos. Andar como Jesus andou. Nós sabemos que santo, só Jesus, nós não vamos ser santos nunca, mas nós devemos andar como ele andava, tentar caminhar como ele caminhou, fazer a nossa parte. E mesmo aqui, quando diz que quando nós pecamos, ele vai ser o nosso advogado, ele vai nos sustentar, ele vai nos levantar. Então nós precisamos andar como ele andou, guardar os mandamentos. Mas para que nós possamos fazer isso, nós precisamos conhecer ele, né? Como que eu vou seguir alguém se eu não conheço ele? Como que eu vou cumprir o mandamento de alguém que eu não sei quem ele é? Como ele se portou, como ele caminhou, o que ele fez? Então nós precisamos conhecer. E nós conhecemos o Senhor através da palavra dele, né? Do estudo, da meditação, da leitura da palavra. Porque, irmão, se nós tivermos isso aqui nos nossos lares só de enfeite, vai ter valia nenhuma. Eu digo, se nós lermos a Bíblia só quando nós viermos na igreja, nós vamos ficar muitos anos atrasados, que é muito pouco, quarta, sexta e domingo. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor dia e noite. Lembra lá que Deus falou lá com Josué, né? Parece que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Não se aparte do livro, dessa palavra, medita dele dia e de noite, para que você seja próspero, vencedor, conhecedor da palavra do Senhor, e para que quando o Senhor Jesus vier nos buscar, nós estejamos o quê? No caminho. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pura verdade, porque a gente que é servo de Deus, muitas das vezes, até no trabalho, a gente é confrontado. Se a gente não tiver um pouquinho, mínimo mesmo, a gente fica com a cara grande. Porque a primeira coisa que as pessoas perguntam: ué, você não é crente? Você deveria saber. E aí? O que nós devemos falar se a gente não sabe? Fica calado, né? Se não for pegar mentira, então tem que falar a verdade. Irmãos, as irmãs vão louvar? Não, né? Está aberto para quem quiser dar algum testemunho. O senhor vai louvar? Então, aproveitando que o irmão João vai louvar, quem fica à disposição para os irmãos dizimar e ofertar de uma vez. Amém?
Senhor, irmãos. Amém. O irmão Milton mexeu numa parte que mexeu comigo também. Nós, por sermos crentes, por ser pessoas diferentes, por um dia o Senhor nos tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. E daí então nós temos o compromisso de estar orando, vigiando, lendo a palavra, testemunhando, louvando e glorificando o nome do Senhor. Mesmo assim o inimigo tem nos afrontado. O inimigo tem tentado nos afrontar. Mas você tem que estar vigilante, você tem que vigiar e orar. Para quando o inimigo vier, aquilo que você falar, ele seja envergonhado. Estou falando aqui porque algo aconteceu comigo nessa semana. Se eu fosse uma pessoa que não desse testemunho no meu trabalho, eu tinha me envergonhado nessa semana. Mas como eu procuro fazer o melhor para o Senhor, o inimigo foi envergonhado, para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Eu estarei louvando o Senhor com louvor, pensando bem. Se não fosse o Senhor comigo e com você, o que teria acontecido conosco? Enquanto a irmã Marlene estava orando, ela citou uma palavra e falou um pouco sobre esse louvor enquanto ela estava orando. Se não fosse o Senhor conosco, o que teria acontecido conosco? Amém? Você veio preparado para dizimar e ofertar, você possa usar esse momento. Não é karaokê com leite, karaokê? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é teu nome, Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tantas coisas sem saída. É realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Não me deixe, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe, a minha alma chora, grita e implora. Não me deixe, Senhor. Só tu me entende, não me censura, embora eu sei que te aborreço. Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti.
for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Não me deixe, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe. A minha alma chora, grita, implora. Não me deixe, Senhor. Estou contigo, ora não tema, te encoraja, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreira que eu não possa ultrapassar. Mas se estou fraco, ó, me esconda em tuas asas, bem segura. Me agasalha com teu manto de ternura. Ó, me transporta como o vento sobre o mar. Não me deixe, não me deixe sozinho, nem por um segundo, por favor. Não me deixe. A minha alma chora, grita, implora. Não me deixe, Senhor. Ele diz que ainda que nós andamos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum. Né? Quantos momentos, quanto livramento Deus te deu você nesse dia? Quantas pessoas queriam estar aqui onde você está, não tiveram o privilégio de amanhecer disposto, às vezes amanhecer tranquilo? Quantas pessoas amanheceram com a possibilidade de levantar da sua cama hoje? E aqui nós estamos, porque o Senhor tem sido fiel para comigo, para com você. Aleluia. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nosso irmão aí quer a oportunidade? Aceita? É. Tá bom. Então, irmãos, vou convidar a Ludmila para estar orando pelas ofertas e também pelo pregoeiro dessa noite. Né? Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste
neste momento queremos dar graças ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar em sua casa, para estar adorando e agradecendo o seu novo, Deus. Quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um que esteve aqui, pela vida de quem louvou, de quem deu devocional. Queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada dizimista e ofertante. Que o Senhor continue abrindo as portas para cada um e também para aqueles que não puderem dizimar ou ofertar. Que o Senhor possa estar abençoando grandemente a vida de cada um. Que nunca falte alimento sobre nossas vidas, mas acima de tudo, que nunca falte a tua presença em nossas vidas. Amém. Que o Senhor esteja abençoando também para a leitura dessa noite. Que o Senhor use a vida dele como um instrumento do Senhor para estar falando conosco aquilo que o Senhor quer falar e não aquilo que nós queremos ouvir. Que os nossos corações possam estar abertos e atentos para ouvir o Senhor falar conosco nessa noite. É tudo que te pedimos e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradeço a oportunidade. Irmãos, eu vou passar a palavra para o meu irmão. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, como o Senhor tem sido maravilhoso. Como o Senhor tem sido misericordioso para comigo e para com você. Se não fosse os cuidados do Senhor, se não fosse o amor do Senhor, nós não estaríamos aqui nessa noite. Ah, João Batista, mas eu estou bem. Sim, estamos bem. Mas se o Senhor não cuidar de nós, não tomar a direção das nossas vidas, muitas coisas piores teriam acontecido conosco. Amém? Gostaria de convidar os irmãos que estiverem sabendo a palavra do Senhor. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, dos versos 35 ao 43. Nós queremos dar as boas-vindas do senhor João Barbosa, não é isso? Senhor João Barbosa, tem João Batista e João Barbosa. Lucas capítulo 18, de 35 ao 43. Vamos tocar em pé, vamos dar as boas-vindas para o senhor João. Vamos lá? Amém? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Sois bem-vindos em nome de Jesus. Essa igreja ama vocês, do amor de Jesus. Se quiser, pode ficar. Traga consigo mais 5. Aleluia. Eu sou João. Deus abençoe a vida do Senhor. Seja bem-vindo. Quando o Senhor estiver por aí, se estiver passar sempre aqui para estar conosco, louvando, glorificando o nome do Senhor. O culto da nossa igreja é quarta às 7h30 da noite, sexta-feira. Oi? Pois é, mas sempre você pode estar conosco, é um prazer, tá bom? Você estar conosco. Deus abençoe. Aos domingos, às 8 horas da manhã, a escola bíblica dominical, e às 7h30 da noite, o culto também, de louvor e adoração ao nome do Senhor. Então, Lucas capítulo 18, de 35 ao 43. 35 a 43. Amém? A cura de um cego mendigo. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou-lhe que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Cristo Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calassem, mas ele clamava ainda mais:
filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. Chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: recupera a visão, e a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava-lhe louvores a Deus. Amém? Pai querido, Pai amado, estamos, Deus, na tua casa nesta noite. Estamos aqui, ó Pai querido, para meditar na palavra do Senhor, quando a tua palavra já foi lida. E agora, Pai, quando ela ser exposta, Deus, ao meu e ao coração de cada pessoa aqui nesta noite, a cada ouvinte, Deus, dessa live, nesta noite também, Senhor. Ó Deus, que todos nós possamos fazer bom aproveito da tua palavra. Que a tua palavra, Deus, possa falar, Deus, profundamente ao meu coração e ao coração das pessoas, Deus, que estará ouvindo esta mensagem nesta noite. Senhor Deus, que Ele nos molda, nos ensina, Pai querido. Ah, Deus, disciplina-nos, ó Deus, se for preciso, Pai querido, mas sobretudo, Pai querido, nos dê, Deus, sempre a oportunidade de estar na tua presença, louvando e glorificando o teu nome. Em nome de Jesus Cristo que eu oro, Senhor. Amém, Deus, e amém. Meus queridos, a palavra do Senhor começa nessa noite. Aconteceu o que? Chegando ele perto de Jericó. Quem estava chegando perto de Jericó? Era aquela cidade por nome de Jericó. Jesus Cristo. Jesus estava chegando por ali com a sua multidão. Estava chegando por ali porque ele tinha uma missão para fazer, para realizar naquele lugar. Por onde Jesus Cristo chegava, por onde ele passava, algo novo acontecia. Por onde Jesus Cristo passava, milagres aconteciam. E aqui a palavra do Senhor nos conta nesta noite que nesse momento Jesus Cristo estava passando por ali, por aquela cidade de Jericó. E naquela cidade, meus queridos, tinha um homem ali, cego e mendigo. Além daquele homem não ter a sua visão, além daquele homem ser cego, ele precisava de mendigar, precisava de viver da dependência das migalhas das pessoas. Quando a gente pensa no mendigo, você pensa logo uma pessoa maltrapilho, né? Uma pessoa mal vestida, uma pessoa que às vezes não toma banho direito, às vezes a pessoa não anda adequadamente como deveria andar. E por que muitas das vezes, hoje, em nosso meio, na nossa cidade, há muitos mendigos? Há muitos cegos na nossa cidade. Se você for sair nas altas noites, nas altas madrugadas, você vai ver tantas pessoas dormindo em um colchão, em um lençol, nas calçadas, nos becos. Se eu e você, naquele frio que estava fazendo, nós estava passando muito frio, imagina, pensa comigo, aquele homem mendigo sofrendo. Só que muitas das vezes você depara com um mendigo que tem a sua visão. Você depara com algumas pessoas que estão ali se mendigando, mas andam. Mas a palavra do Senhor conta duas parábolas, frisa duas pessoas, cego, uma pessoa com duas características que muitas vezes afetou a vida dele: a cegueira e a forma dele mendigar. Ser cego já deve ser muito difícil. Imagina cego e mendigo. Então a palavra fala desse homem que quando Jesus estava passando por ali, aquela multidão estava passando, aquele homem estava à beira do caminho. E ele ouviu aquele movimento, né? As pessoas pisando. E ouviu vozes também de muita gente passando
passando por perto daquela multidão muito grande. E aquele homem perguntou: o que é isso? O que é aquilo? Que barulho é esse? O que está acontecendo? Se você for colocar no lugar daquele cego, daquele mendigo, aquele homem teve medo. Aquele homem teve medo daquela multidão poder chutar ele, daquela multidão muitas vezes agredir ele. E o medo, meus queridos, eu e você atravessamos por meio de medo também. Nós encontramos muitas das vezes com medo, inseguro. Muitas das vezes os momentos que nós estamos vivendo tem nos trazido medo. E muitas das vezes também os momentos que estamos vivendo têm trazido cegueira em mim e em você. As lutas, as provações, a forma das pessoas falar com a gente, interpretar a gente, ignorar a gente, nos gera medo. Se você não orar, se você não vigiar, se você não colocar para fora, você acaba ficando deprimido, angustiado. Quantas pessoas perdem a razão, meus queridos, por causa de pequenos detalhes, coisa que às vezes alguém faz com ele, às vezes faz comigo, faz com você também. Pessoa querer ser melhor do que você, pessoa apenas não chegou, mas já está se tornando maior, melhor, querendo ser maior, querendo ser melhor, como diz o outro, querendo ser o bam. E no tempo, naquele dia também ali, aquele cego tinha medo, ele teve medo, ele teve receio, ele ficou inseguro. Mas ele perguntou: o que é isso? O que é aquilo? Que barulho é esse? O que está acontecendo aqui? Disseram-lhe que era Jesus, o Nazareno, que estava passando naquele momento ali. Aquele homem, se você for trazer para os dias de hoje, se você for trazer para os momentos que você vê, aquilo que os seus olhos vê, pessoas pedindo para a rua fora, muitos pedem com sinceridade, outros pedem, né, por safadeza às vezes. Mas esse homem, ele pedia, ele necessitava das pessoas dar aquilo para ele comer, aquilo para ele vestir. A Bíblia não fala que a multidão, que o povo ajudava ele a tomar banho, não fala. A Bíblia só relata para nós que ele era um mendigo, um cego mendigo. Mas aquele homem não perdeu a fé. Aquele homem não se intimidou quando viu aquela multidão passando por ali. Ele logo quis saber o que era aquilo, o que estava acontecendo, o porquê está acontecendo. E às vezes, trazendo para a minha vida e para a sua vida, quando nós vemos alguma coisa que nos assusta, nós cruzamos nossos braços, não queremos saber o que é, o que está acontecendo. Às vezes vem a enfermidade, nós cruzamos nossos braços. Não. Para que eu vou no médico? Se eu for no médico, o médico vai descobrir coisa em mim, eu vou ficar doido. Não vou não. Mas perde a razão. Mas entrega os pontos, como diz o ditado. Mas aquele homem não. Além de ser cego, ser mendigo, ele importou com o barulho que estava passando por perto. Ele quis saber o que estava acontecendo. Quando falaram que era Jesus, o Nazareno,
que estava passando por ali, ele imediatamente pensou consigo mesmo: sou cego, sou mendigo, mas eu tenho palavra para poder clamar, eu tenho força para poder clamar, eu vou clamar esse Jesus o Nazareno. E ele clamou em alta voz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Às vezes você que está assistindo essa live nesta noite, a tribulação, as provações têm vindo para você, mas você não tem força para clamar, não tem força para pedir, não tem força para sair de onde você está. Mas nessa noite, o mesmo que Jesus fez na vida desse mendigo, desse cego mendigo, Ele quer fazer na sua vida também. O que queres que eu te faça? Pergunta Jesus para você. Pergunta Jesus para mim, para cada um de nós. Aquele homem gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então clamou dizendo: tenha misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam, para que se calassem, mas ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim. Nada fez aquele homem calar, nada fez aquele homem perder a certeza que se clamasse por Jesus Cristo, Jesus Cristo fazia algo por ele. Eu e você precisamos clamar também pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, João Batista, mas o Senhor sabe da minha luta, sabe da minha provação, sabe que eu preciso fazer um exame, sabe que eu fazer uma cirurgia, sabe que eu estou passando por isso, por aquilo outro. Ele sabe das lutas que eu tenho no meu lar, no meu casamento. Ele sabe da luta que eu tenho com meu filho, com meu vizinho, com meu colega de trabalho. Ele sabe do medo que eu tenho de ir no médico. Ele sabe o medo que eu tenho de passar por uma cirurgia. Mas Jesus Cristo quer que você abra a sua boca. Você clame a Ele. Ele sabe de todas as coisas. Mas nós, como servos do Senhor, homens e mulheres que servem o Senhor, nós temos que ser chorão, nós temos que clamar, nós temos que dizer: Senhor, está doendo. Eu cheguei aqui na igreja hoje, minha cabeça estava doendo demais, e eu não gosto de tomar remédio. Mas teve hora que eu vou levantar, ela bebeu uma dipirona. O Senhor deu medicamento para mim e para você ficar livres das dores. Ele orientou o médico para cuidar da minha vida, da minha saúde, da sua saúde. E esse homem, esse cego mendigo, ele não tinha por onde pedir socorro a não ser por Jesus Cristo. E ele clamou, 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 clamou. Muitas das vezes o meu clamor e o seu clamor move, quebrando o coração do Senhor. O Senhor não resiste ver um servo dele, um filho dele, clamar por misericórdia. Então Jesus Cristo parou no meio daquela multidão, o nosso Jesus. Então Jesus Cristo parando, mandou que ele o trouxesse aquele cego, aquele homem. Chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: olha, meu filho, pensa para você ver. Jesus sabia que aquele homem era cego, Jesus sabia que aquele homem era mendigo, Jesus sabia que aquele homem era humilhado, Jesus sabia da dificuldade, da deficiência que aquele homem enfrentava. E Jesus perguntou-lhe para aquele cego, para aquele mendigo, dizendo: o que queres que eu te faça? Jesus conhece a minha vida, Jesus conhece a sua vida.
Jesus conhece a minha luta, suas provações, como Ele conhecia também desse cego mendigo. O que quer que eu te faça? E logo ele disse: Senhor, que eu veja. Às vezes você passa por momentos de lutas, de provações, e Jesus está perguntando para você: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Às vezes nós não temos coragem de abrir nossa boca: Senhor, eu preciso de uma porta aberta, de um emprego, preciso de uma porta aberta de uma cirurgia. O que se orienta na minha mente e no meu coração, tira dor, tira angústia, purifica. O que queres que eu te faça? E ele diz: que eu veja. E Jesus disse: recupera a visão e a sua fé salvou. Se você tiver fé, você obtém seu milagre. Se você tiver fé e esperança, você obtém sua bênção. Você tem força para prosseguir na presença do Senhor. O homem que era cego, que era deficiente, paralítico, através da sua fé, ele foi curado. E através da sua fé, ele foi salvo também. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Não sei como você entrou nessa live nessa noite. Eu não sei qual o tamanho da sua fé. Porventura, há fé no seu coração? Jesus está perguntando para você: o que quer que eu te faça? Como você vai responder para Jesus? Através da sua fé, você pode ser curado. Através da sua fé, você pode ser salvo. Se assim você abrir o seu coração e entregar a sua vida para Jesus, recebendo a Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava-lhe louvores ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aquela multidão que repreendia aquele cego, aquela multidão que mandou aquele cego calar, aquela multidão que humilhava aquele homem por ele ser mendigo. Muitas das vezes, aquele homem passava fome, porque não podia trabalhar. Não é igual hoje, a pessoa, se não pode trabalhar, a pessoa é aposentado. Se a pessoa não pode trabalhar, a pessoa recebe cesta básica. Se a pessoa não pode trabalhar, tem um asilo para levar a pessoa. Se a pessoa tem uma deficiência, tem um médico para cuidar da saúde da pessoa. No tempo desse homem, não tinha essas coisas. Pois mesmo assim aquele homem não perdeu a esperança. Hoje, eu e você temos tudo nas nossas mãos. Se eu estiver passando necessidade na minha casa, chegar na casa de qualquer um dos irmãos, não quero pedir muita coisa, dá um prato de comida, eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso. Mas aquele mendigo não. Ele dependia de tudo daquele lugar ali onde ele estava. Com certeza as pessoas carregavam de um lado para o outro. Com certeza as pessoas colocavam nos piores lugares. E hoje, o Senhor oferece para mim e para você coisas melhores. Os nossos amigos, nossos colegas, nossos vizinhos, nossos irmãos em Cristo Jesus, nos transporta para lugares melhores. Jesus quis até o melhor para mim e para você, como ele teve para aquele homem, para aquele cego mendigo.
A tua fé te salvou. Você tem que ter fé para você poder alcançar a sua salvação. Você tem que ter fé para alcançar a sua bênção. Você tem que ter fé, exercer a sua fé para você ter força, ter ânimo de prosseguir nesse mundo tão cheio de tantas coisas que tem entristecido o coração do Senhor. Às vezes quando você tem a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, tem tantas mensagens na sua mente, no seu coração. Mas o Senhor, Ele faz, Ele opera, Ele dá direção, Ele nos instrui do jeito dEle e da forma dEle. Então aquele homem levantou, aquele homem saiu daquele lugar e seguiu a Jesus. E aquela multidão ali, todas glorificavam e exaltavam o nome do Senhor. Muitas das vezes, quando nós estamos passando por provações, por lutas, quando nós nos aproximamos mais do Senhor, você recebe uma bênção, você convida a igreja para fazer um culto de gratidão na sua casa. Aí você convida o seu vizinho e fala: vai ter um culto de gratidão na minha casa porque eu recebi a bênção tal. As pessoas, tem pessoas que falam assim: mas por que culto de gratidão? Um dia eu convidei alguém para um culto de gratidão na minha casa. Mas por quê? O que é isso? O que é gratidão? Aí quando eu falei, eu nunca fiz isso. Mas precisamos fazer, porque isso agrada o coração do Senhor. Se você recebeu, você glorifica o nome do Senhor. E esse cego mendigo aqui, ele seguiu glorificando e exaltando o nome do Senhor. E toda aquela multidão prosseguiu glorificando a Deus também. Enquanto aquele homem clamava, a multidão pedia para ele calar. E quando aquele homem recebeu o milagre, a multidão seguiu a Jesus. Amém? E eu e você possamos agarrar as oportunidades que nós temos de estar na presença do Senhor. Agarrar as oportunidades que nós temos de testemunhar desse Jesus que tudo tem feito por nós. Quando você tiver a oportunidade, dá um testemunho. Dá um testemunho, não perde a oportunidade não. Quantas pessoas queriam estar aqui onde eu estou, estar aí onde você está? Quantas pessoas queriam estar falando como eu estou falando, mas não falam? Quantas pessoas queriam andar, não conseguem andar? Quantas pessoas queriam ficar de pé, não conseguem ficar? Quantas pessoas queriam ir para debaixo de um chuveiro, ficar lá, sabe aquele tempo que fica debaixo do chuveiro? Né? Quantas pessoas queriam ir lá, ficar de pé para molhar pelo menos na ponta do dedo, no chuveiro, e tem a impossibilidade de fazer isso? Quantas pessoas queriam ter acordado com vida hoje, não acordou? Mas nós estamos aqui. E que Deus possa estar nos abençoando. Que nada vai tirar a minha fé e a sua fé. Que nada vai tirar a nossa esperança. Nada vai tirar a nossa esperança. Porque o Senhor é fiel. Se você clamar, Ele vai te responder aquilo que você vai te dar aquilo que mais precisa. Amém? Eu agradeço mais essa oportunidade, que Deus possa nos abençoando. E nós possamos sempre ter palavras, encontrar mensagem na palavra do Senhor, para poder falar do amor de Jesus aqui neste mundo. Jesus está voltando, meus queridos. Nós temos que falar. Nós temos que colocar para fora aquilo que Deus nos entrega. O que Ele manda falar, nós temos que falar. Porque um dia eu não vou poder falar mais. Um dia você não vai poder falar mais. Um dia vai chegar o fim para mim e para você. Do que temos feito, do tempo que Deus tem nos dado. O que tem feito da nossa palavra, o que nós aprendemos na mente, no nosso coração, o que nós temos falado para frente.
Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo seja para estar completando tudo aquilo que faltou aqui nesta noite. E eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Palavras, né, de Deus para a nossa vida. Ensinamento para nós. E quando o Diácono João estava aqui, né, pregando, falando, quão importante é de nós passarmos aquilo para frente, aquilo que nós já aprendemos, né? Eu estava ali sentado e ouvindo ele falar. Como que esse cego, sendo cego, conheceu Jesus? Sendo ele cego. Porque ele ouviu falar de Jesus. Antes, né? Tinha um grupinho e ele estava sempre à beirada do caminho ou em outro lugar, e alguém falando: Jesus, filho de Davi, Nazareno, fez isso. Jesus, filho de Davi, curou. Jesus, filho de Davi, né, ressuscitou. Jesus, filho de Davi, né, salva. Então, quando ele estava ali na beira do caminho e a multidão vinha, ele escutou um barulho. Ele era cego, mas ele ouvia. Que movimento é esse? E ele perguntou: o que está acontecendo? Falaram para ele: Jesus Nazareno está passando. Ele lembrou: bem, esse aí é o Jesus, filho de Davi, aquele que cura, aquele que opera milagre. Hoje é meu dia, vou clamar a ele. Agora você imagina se esse cego estivesse ali esse tempo todo pedindo esmola na beira do caminho, nunca tivesse ouvido falar de Jesus, o Nazareno. Quando ele perguntava o que está acontecendo a Jesus Nazareno, ele ia ficar assim: quem é esse Jesus Nazareno? A importância de falar a palavra, ir a todo mundo e pregar o Evangelho, das boas novas, da salvação. É isso que eu e você precisamos fazer. Nós somos discípulos de Jesus. Imagina que talvez você esteja falando com um amigo ou qualquer lugar, que talvez você está falando de Jesus, mas a pessoa está até voando assim, mas ela está ouvindo. No momento oportuno ela vai se lembrar: ué, aquele dia lá o irmão estava falando do tal de Jesus. Quem sabe esse Jesus pode me abençoar? Quem sabe esse Jesus pode me socorrer hoje na minha aflição? É assim que acontece nas nossas vidas, na vida das pessoas que estão lá fora. Assim que aconteceu na minha vida, na sua vida. Um dia alguém falou de Jesus e nós despertamos aí: quem é esse Jesus? Quem é esse Salvador? Então, irmão, nós precisamos ser discípulos. Nós precisamos ser luz no mundo. Nós precisamos ser sal da terra. Esse papel é nosso. Para nós que já conhecemos, para nós que cremos no Senhor, nós precisamos falar para uma pessoa que quer ouvir. Tá vendo? Vai falar sem a pessoa aqui na casa. Não tem problema, continue falando. Né? Continue vivendo conforme Jesus viveu, conforme Jesus andou. Obrigado. Então, muitas das vezes, a nossa atitude, o nosso andar, o nosso vestir, o som que nós colocamos na nossa casa, né, um louvor lá, os vizinhos, olha aí, ele ali é crente. Porque, querendo ou não, o mundo sabe da nossa fé, da fé do cristão, que sempre quando eles estão em aperto lá, a maioria das vezes eles vêm exemplo pedir oração aos cristãos, porque eles conhecem a nossa fé. Por que eles conhecem? Porque já ouviram falar das nossas atitudes, daquele que é quem é Jesus, daquilo que ele já fez. Agora, se eu ficar calado, se eu não me importar como servo de Deus, quem vai olhar para mim? A pessoa
interessante nessa passagem é que aquele cego, ele ouvia, ele já conhecia. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir o que? A palavra de Deus, ouvir a pregação de Deus, ouvir falar de Jesus, o Salvador. É importante, nós precisamos divulgar. Interessante, ali ele era cego, não teria como ele ir até Jesus, mas quando nós clamamos, Jesus vem até nós. Ele disse que nós devemos buscar, nós devemos bater, nós devemos clamar, que Ele vai nos ouvir, vai nos atender. É preciso nós termos uma atitude, é preciso nós agirmos, é preciso uma atitude nossa, se nós ficarmos só de braços cruzados, caladinho, mudo e surdo, nós não vamos receber nada. Nós precisamos ter uma posição, nós precisamos ter ação, oração, ação, fazer algo para chamar a atenção de Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Amanhã tem o casamento da irmã Célia e irmão Juarez, às 6 horas lá no... Como é que chama o negócio lá? Estância Barão, todos são convidados. 6 horas da tarde. Domingo, irmãos, eu acredito que não vai ter escola bíblica não, porque tem negócio do domingo de manhã, tem um negócio de junta panela? Junta panela lá também, no domingo. Então eu acredito que vai ser. É junta panela ou vai ser churrasco mesmo? Churrasco, Então eu acredito. Vai ficar ir na escola e para lá, acho que vai. Eu acredito que não vai ter não, mas vamos ver. Depois qualquer coisa o pastor vê lá e põe posta no grupo se vai ter escola, se não vai ter. Amém? E à noite nós temos culto. Não faltem, porque nós precisamos ouvir. Nós precisamos aprender mais de Deus. Amém? Fechemos nossos olhos. Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, pelas palavras, pela pregação da palavra, pelo louvor, por tudo aquilo que foi dito aqui nessa noite, Pai. O Senhor possa estar nos fortalecendo, nos abençoando, nos dando entendimento, discernimento e sabedoria, ó Pai, para que nós possamos prosseguir na caminhada, para que nós possamos ser luz aqui nesse mundo, sal aqui nessa terra, ó Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus eu lhe peço, abençoa, Pai, a vida de cada um aqui nessa noite, cada família representada, ó Pai. Também pedindo ao Senhor aqueles irmãos que não puderam estar aqui nesta noite, que o Senhor possa estar indo de encontro com cada um, despertando o desejo de cada dia estar na tua casa, de cada dia estar meditando na tua palavra, buscando o conhecimento do Senhor, ó Pai. É o que eu lhe peço nessa noite e te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja comprada pelo sangue do Senhor Jesus, diga amém. Estamos terminados em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer a você que está na live aí, Maria Aparecida, Gabriel Rocha e Elmita Martins. Deus abençoe sua vida, o seu lar e sua família.